e o São Paulo quer mais. Está aguardando o Alisson rescindir seu contrato com o Grêmio para tentar a sua contratação. Tenta uma troca com o Inter de Pablo por Patrick e monitora a situação de Douglas Costa, Romarinho e também o Wesley Moraes. Tudo isso para tentar atingir metas orçamentárias e de classificação em torneios na próxima temporada. O orçamento de 2022 para contratações no São Paulo subiu 15% aproximadamente. De 37 foi para 42 milhões de reais. O clube também estipulou suas metas nos torneios que vai disputar. Na previsão, estão incluídas as finais do Paulistão e Copa Sul-Americana, chegar às quartas da Copa do Brasil e terminar, no mínimo, em 6º lugar no Brasileirão. Thaís Zupac, o Rafinha ainda com a outra camisa tricolor ali, logo será branco, preto e vermelho, ele se diz São Paulino desde a infância. Aliás, esse é um fato curioso, Edu. O que tem de jogador que tem descoberto foto da infância com a camisa do time que ele tá indo jogar, eu não sei se a molecada... e aí, eu, quando era criança, não tirava foto com várias camisas, mas não sei se esses meninos, essas crianças que jogaram bola desde muito cedo, tiraram fotos com várias camisas, ou se de fato o que tem de clube contratando o jogador que era torcedor é uma grandeza. Felipe Melo também apareceu com uma do Fluminense, né? Agora, André, e essas metas do São Paulo, hein? São muito ambiciosas, um 6º lugar no campeonato, final da Sul-Americana, um mata-mata complicado. Eu acho que tem que ser assim mesmo, um clube como o São Paulo, independentemente dos anos, longos anos, né? Longos e vários anos anteriores, constituírem um período muito ruim da história do São Paulo, tem que pensar realmente no que é claro, você tem que ter um pouco não, você tem que ter bastante realismo e saber do que você é capaz. Mas você precisa pensar alto também, porque o São Paulo é feito desses momentos, o São Paulo é feito desse tipo de temporada. Então, não acho que são ambiciosos demais. Um time que disputou o título do Campeonato Brasileiro até as últimas rodadas, 2 edições atrás, não na última, essencialmente é o mesmo elenco e tem que pensar em conquista, tem que pensar em objetivos que sejam compatíveis com a camisa do São Paulo, que a torcida espera. E, evidentemente, as pessoas que comandam a comissão técnica hoje decidiram ficar no São Paulo porque acreditaram que haveria um nível de equipe que permitisse pensar nesses objetivos. E tem um negócio, Edu, que às vezes a interpretação sobre essa questão das metas, ela é feita de forma um pouco distorcida. Então, por exemplo, o Edu falou aí, São Paulo tem como uma das suas metas, quartas de final, colocou quartas de final de Copa do Brasil. Alguém pode interpretar, como assim? O São Paulo não vai brigar pelo título da Copa do Brasil? O São Paulo se satisfaz em chegar às quartas da Copa do Brasil? Não é isso. Essa é uma meta orçamentária, né? Então, o São Paulo entende que se, no mínimo, chegar na Copa do Brasil, nas quartas de final, já vai ter a premiação correspondente a essa fase para justificar as contas divididas para a temporada. O investimento aqui, o investimento ali, a receita tal. E isso vale para o 6º. É claro que o São Paulo acha que pode ser mais do que o 6º lugar no Brasileiro. Mas se, no mínimo, bater 6º lugar, a premiação já vai, contando com a convergência de todas essas metas, bater o que o São Paulo, o que a diretoria promete entregar para o Conselho. Só é importante a gente observar que o São Paulo colocou meta de redução de dívida, meta de arrecadação de venda de jogador para essa temporada e entregou bem abaixo. Então, os números, a projeção, às vezes, fica só no papel. E o papel aceita tudo. É preciso buscar na prática, tirar o papel da prática para tornar tudo isso viável. O São Paulo sempre vendeu muito e muito bem, né? Máquina de vender. E tá aí, David Neres, Antony, foram as últimas grandes vendas do São Paulo. Militão era fim de contrato, a venda foi mais baixa, né? Mas sempre foi um clube que vendeu muito bem seus jogadores. E às vezes desde muito cedo, né? Jogadores que nem fizeram tantos jogos assim, como foi o caso do David Neres. E o próprio mercado sabe disso, né? Os clubes sabem que o São Paulo forma bem, que o São Paulo revela bem e que para tirar os jogadores do São Paulo é preciso ou esperar o fim de contrato para fazer uma negociação mais favorável para quem compra, ou chegar com um caminhão de dinheiro para vender. Mas você tem razão, já faz algum tempo que o São Paulo não recebe um caminhão de dinheiro por jogador vendido. E já está contratando, procura outros. Põe na tela aí para a gente acompanhar o mercado da bola tricolor. Quem pode chegar ao São Paulo para a temporada? O Rafinha já chegou. O Jandrei
também, praticamente, né, ex-goleiro da Chape, um jogo apenas com a camisa do Santos. O Alisson se desligou do Grêmio, então a conversa avançou um pouco mais. Douglas Costa também pode trocar o Grêmio pelo São Paulo. Aí tem o Wesley Moraes, que vai ser assunto daqui a pouco. Ele é jogador do Aston Villa, que está emprestado por Bruges. Já foi convocado pelo Tite, inclusive, mas teve uma contusão. Interessa também a Palmeiras Internacional. Tem o Patrick, que poderia sair um negócio entre Colorado e São Paulo, envolvendo até o Pablo. E tem o Romarinho, do Fortaleza, que já trabalhou com o Rogério Ceni. O Rogério conhece bem. São bons nomes, André? Sim, são todos bons. Os encaixes nas equipes... Para buscar um 6º lugar do campeonato. Quando você vê telas como essa, jogadores ventilados, nessa época do ano isso é tão comum, você tem que pensar que o encaixe nas equipes ele está um passo ou mais adiante desse momento. A gente não tem as informações completas a respeito das conversas de pessoas que tomam decisão envolvendo comissão técnica nos clubes de futebol em relação ao que realmente está acontecendo, que jogadores são pretendidos, com quem se conversa. Porque nessa época, nesse momento de final de ano, tem muita gente que entra em contato para dizer que tal clube procurou. Aí existe um interesse de colocar um jogador... Se não colocar um jogador num clube, fazê-lo permanecer na conversa, com seu nome mencionado aqui nesse programa, em outros, nas rádios, escrito naquilo que se avalia a respeito das possibilidades. Então, eu acho que depende muito dos encaixes e do que é verdadeiramente o interesse dos clubes nos jogadores. Mas estão aí, a maioria disponíveis. O caso do Rafinha, por exemplo, no São Paulo recém-contratado, é uma contratação de oportunidade pedida por um treinador para, em tese, resolver um problema que há algum tempo incomoda, né, as pessoas no São Paulo e a torcida. Aí não estou fazendo juízo de valor a respeito do período do Daniel Alves, as pessoas aqui sabem o que eu penso dele como jogador, mas infelizmente as coisas não andaram bem também por toda a questão econômica e tal. Mas eu entendo que faz parte do processo de reformulação natural pensar, contratar e, evidentemente, fazer os planos que o São Paulo fez para a sua próxima temporada. Sem eles, nenhum clube vai para frente. Todos esses jogadores aí não virão, né? Claro Essa lista toda. Vai ter ali uma... deu aqui, ali, então vamos pisar no freio ali. Mas está num bom caminho o São Paulo para atingir as metas ali, final da Sul-Americana, 6º lugar no Brasileiro? Acho que assim, acho que com o que o São Paulo tem hoje, o São Paulo pode atingir algumas dessas metas. São Paulo, com o elenco de hoje, poderia ter brigado pelo 6º lugar do Campeonato Brasileiro tranquilamente. São Paulo não tinha time para ocupar a meta de 13º, que foi a colocação final do campeonato, né? Já falei isso aqui, não foi por falta de jogador que o São Paulo ficou onde está, ficou na colocação que ficou. Foi porque tudo foi mal trabalhado, da diretoria, a estrutura do clube, a comissão técnica, comissões técnicas ao desempenho dos jogadores. Mas é claro que existem carências, né, gargalos nesse elenco que precisam ser atacados, especialmente a velocidade, né? O São Paulo sofre muito com a ausência de pontas. Não por acaso os dois técnicos chegaram, o Crespo e o Rogério, chegaram a trabalhar com 3 zagueiros para que o São Paulo tivesse os seus alas trabalhando como os pontas, porque os pontas não existem no elenco em qualidade para se garantir. Por isso que o Romarinho é um jogador pedido pelo Rogério, por isso que o Alisson, que vai se desligar do Grêmio, que está se desligando, é um jogador pretendido e que eu acho bastante interessante. Acabou muito mal sua trajetória no Grêmio, mas não é essa imagem que tem que ser levada em consideração, é o todo do que o atleta entrega. Mas algumas coisas me chamam a atenção. O Rafinha acho que é uma contratação que faz super sentido, falamos aqui. Agora, por exemplo, esse interesse no Douglas Costa. Claro que ele tem um valor técnico muito grande para agregar. Mas a gente, ouvindo tudo que vem de bastidor do São Paulo, né, parte da análise, parte da informação olha, a diretoria, a comissão técnica querem jogadores que sintam as derrotas. E usaram Luciano como exemplo. O Douglas Costa sentiu as derrotas do Grêmio? Não. Essa é a pergunta que eu faço. Pois é. Olha, vamos lá.